Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. Amém? Pelo conhecimento e revelação do que Deus tem para mim e para você. Que o Senhor tenha te guardado essa noite, como todas as noites. Te protegido, te levantado. E essa é uma manhã de alegria no Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente aprender um pouco mais da palavra e falar um pouco mais sobre o que nós cremos, que é a palavra de Deus, a inerrável, infalível, poderosa, graciosa palavra de Deus. E essa manhã não vai ser diferente, né? A gente é gerado pela palavra e vamos continuar falando da palavra. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Os ensinamentos do Espírito Santo para mim e para você, para esses dias também. Eu sei que você está se mantendo firme e fiel ao Senhor, amém? Então, a palavra de Deus diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes, ou se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você tem essa experiência de que o Senhor é bondoso na sua casa, bondoso com a sua vida, bondoso com tudo aquilo que Ele tem te dado, e sendo assim, dessa forma, manifesta a bondade do Senhor? Se você está saudável, se você está respirando hoje, se você abriu seus olhos e viu mais um dia, o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem se demonstrado bondoso. Mas a palavra de Deus diz que eu e você devemos fazer algo aqui. Despojar de algo que não serve mais para mim e para você. E se, como uma criança faminta, desejar o genuíno leite, o genuíno alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amados, a unção, ela pode vir para um momento, mas a palavra está todo o tempo nas suas mãos. E essa palavra é ungida, essa palavra é viva e eficaz. Se nós colocarmos sempre os princípios da palavra, vamos viver uma boa vida. E eu sei, amados, não se preocupe, a gente não está alheio ao que está acontecendo aí no mundo, nem o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Mas preferimos dar ênfase à visão de Deus, que é a palavra prática para mim e para você. E há um crescimento prometido àqueles que buscam como alimento espiritual a palavra de Deus. Isso não é diferente para ninguém, Deus não faz acepção de pessoas. Ele tratou com todos até aqui com o princípio da palavra. E eu e você devemos despojar de todo dolo, de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicências. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E por essa palavra de Deus, na prática, ouvindo, gerando fé, confessando aquilo que está ouvindo, porque vai gerar vida no ambiente onde você está, porque a palavra de Deus diz que o que falamos gera morte ou gera vida, e você está aprendendo na palavra, com a palavra, a gerar vida dentro do seu ambiente. E esse crescimento espiritual, amado, não é crescimento da morte, não é crescimento de destruição, é crescimento de conhecimento de Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente aprende a amá-lo. A gente aprende a reconhecê-lo, que primeiro Ele nos amou para que nós amássemos a Ele. Que primeiro Ele se deu para que nós nos doássemos a Ele. Isso é um reconhecimento de que a nossa vida depende totalmente dEle. Não seja tolo, não seja tola. E aqui não estou só incluindo você, estou dizendo para mim, que a minha boca está mais perto do meu ouvido. Eu estou ouvindo essa ministração que eu estou fazendo aqui e recebendo direto também de Deus a mesma exortação. Não sejamos tolos, mas busquemos o crescimento em todo o tempo. Você e a sua casa é um bom local para crescimento.
Esse tempo de você se reunir com a sua família é um tempo de crescimento, tanto de conhecimento da palavra, para que você estude, para que você tenha tempo de estudar, mas que você tenha tempo de crescer com os relacionamentos. Relacionamentos em sua casa, mas principalmente um tempo de relacionamento com Deus. A nossa vida depende desse relacionamento. Vamos ver o versículo 4 desse mesmo capítulo. Vamos seguir a leitura. No versículo 4, depois de ter tido no versículo 3 a experiência, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, ele diz, achegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E cabe um aviso aqui, tudo que é precioso para Deus, deve ser precioso para mim e para você. Tudo que agrada a Deus deve agradar a mim e a você. E ele está dizendo aqui a receita de como se aproximar dele. Aleluia. Chegando como uma pessoa que tem fome e sede da justiça dele. Apresentando-se diante dele com um desejo ardente de conhecê-lo mais e mais. E graças a Deus por Jesus Cristo que nos revelou a vontade do Pai. E ele diz que quer que todo homem seja salvo e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Eu creio. Estamos vivendo tempos difíceis, mas também tempos de muita revelação do Senhor. Tempos onde o Senhor tem nos alcançado com favor e graça. Milagres, prodígios e maravilhas. Se você ainda não percebeu algo extraordinário, o estar vivo é algo extraordinário. O estar respirando dentro de um ambiente totalmente contaminado é extraordinário. O estar vivendo uma vida agradável diante de Deus é extraordinário. Alguém que tem Deus dentro, habitando no coração, é alguém extraordinário. E você é essa pessoa. Não deixe o diabo botar você para baixo, mas levante-se, resplandeça no meio de uma geração morta e corrompida. Levante-se e resplandeça, porque é nascido sobre você a glória do Senhor. Amém? Vamos continuar. Chegando-vos para ele, a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada pelos homens. E ele está falando de Cristo, mas eleita e preciosa para com Deus. Sabe, se alguém está em Cristo, está sendo elegido ou eleito como precioso em Deus, ou para Deus. Se você entendeu isso, amados, isso é tão poderoso. Isso muda toda a perspectiva da redenção, graça, porque eu e você em Cristo somos justificados. Em Cristo temos ampla suficiência. Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo herdamos todas as muito ricas e preciosas bênçãos do Senhor. Amados, é muito bom ser aquilo que a palavra diz que nós devemos ser. Ter aquilo que a palavra diz que nós devemos ter. E fazer exatamente como a palavra está dizendo para fazermos. Porque tudo que nós obedecemos é uma questão de honra. Aquilo também exige uma recompensa. Todas as vezes que eu honro ao Senhor, com obediência e com prazer na prática da palavra, há uma recompensa nessa obediência. E a fé, ela tem essas recompensas, amados. É uma vida próspera e abençoada. Você crê nisso? Aleluia! Vamos continuar. E também vós, eu e você, nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Aleluia! Eu e você, por crermos nessa palavra, por mantermos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, não seremos envergonhados, seja em tempo de pandemia, seja em tempo de tristeza, seja em tempo de dor. O Senhor é o nosso socorro e o nosso refúgio certo. Aleluia! Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu fico muito feliz de saber que tem um Deus que me guarda, de saber que tem um Deus que habita em mim e que eu sou também a habitação dele. Sabe, a Shekinah, o local da habitação, numa tradução bem livre, era o local onde Deus se manifestava e a presença manifesta de Deus vinha como essa nuvem. A Shekinah, o Velho Testamento fala dela, da presença gloriosa de Deus. Durante o dia, como uma nuvem que protegia o povo de Israel, e à noite uma coluna de fogo que o aquecia. Essa Shekinah, a presença, habita dentro de você. Você é a habitação do Deus Todo-Poderoso. Amados, nós não podemos olhar para nós mesmos e dizer, eu sou um vermezinho de Jacó. Não, nós somos templos e morada do Deus vivo.
Nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. O meu e o seu coração é o trono do grande Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Vencedor absoluto sobre todas as coisas. Ele que vive e reina para todo sempre. E nós como casa espiritual. Nós como casa espiritual. Você está entendendo isso? Nós oferecemos a Deus agora, através da nossa vida, do nosso sacerdócio diário, sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, Deus não está olhando o mundo, condenando mais o mundo, como algumas pessoas estão dizendo. Ah, isso é Deus castigando. Ah, não, Deus tem juízo, sim, com certeza. E Deus é fogo consumidor, sim, com certeza. Mas graças a Deus, porque Ele é justo, Ele não vai cobrar nada que Ele não tenha dado. Ele não vai buscar em você aquilo que Ele não plantou em você. Mas Ele plantou vida. Ele plantou a própria palavra dEle. Ele nos deu a vida abundante de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, nós, como sacerdócio santo, podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer que onde quer que eu esteja, eu posso levantar mãos santas, adorá-lo, entronizá-lo no meio dos meus louvores, reconhecê-lo que só dele e por meio dele a minha vida existe. Graças a Deus, amados. Esse é um tempo que a gente está vivendo. Quem antes não dizia, pelo menos eu li a Bíblia e dizia, rapaz, como era bom o tempo dos profetas. Manifestação, uma glória pesada de Deus se manifestando e resolvendo todas as situações. No livro de Atos você via a igreja crescendo, maravilhas, prodígios, o Senhor acompanhando a ministração do Evangelho e comprovando a palavra com prodígios, sinais e maravilhas. Quem disse que hoje é diferente? Estamos vivendo tempos da igreja redimida pelo Senhor, que não tem nada a ver com esse mundo e vai ser sim constrangida, perseguida, mas graças a Deus pela presença e ministério do Espírito Santo, que vai nos conduzir sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum, para o noivo, para o encontro perfeito. Amados, eu creio que esse é um tempo onde as portas ainda estão fechadas, mas os céus estão abertos para milagres, prodígios e maravilhas acontecerem. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, quer dizer que nesse tempo é um sacrifício, mas a glória do Senhor, aleluia, a presença do Senhor se agrada com a minha e com a sua vida. Aleluia, tenha essa consciência, amado, que Deus toma conta de você e Ele não volta vazio. Aleluia, Ele tem bênçãos sobre a minha e a sua vida, tem promessas que não voltam vazias para Ele, mas prosperam naquilo que Ele designou. Ele diz que nós vamos ser guiados em triunfo, em vitória, aleluia, e temos tantas quantas são neles as promessas, o sim e o amém. Nós podemos regozijar com a palavra de Deus, que em todo o tempo demonstra a bondade e o caráter de Deus em ser fiel. Agora, o que resta a mim e a você como resposta, como um sacrifício agradável, espiritual, porque a fé é espiritual. É ter fé no que Ele disse. É acreditar que aquilo que Ele falou é a verdade e ponto final. Viver à altura do nosso chamamento. Aleluia. E o versículo 6 diz que, de modo algum, aquele que nele crê, ou que crer em Cristo, será envergonhado. Sabe? Tem pessoas cobrando respostas sobre a fé das pessoas que estão dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel. Alguns estão criticando, dizendo que se Deus é tão bom, por que está acontecendo isso no mundo? Amados, a experiência de ninguém, absolutamente seja boa ou desagradável, vai qualificar Deus. Mas a palavra de Deus qualifica Deus para mim e para você. E ela diz que Ele é fiel, que Ele é perfeito, que Ele é íntegro, que Ele é justo, que Ele é correto e que Ele é bom. Então não cabe nenhuma pecha que o mundo possa dar, porque se perseguiram o próprio Filho de Deus, que era a expressão exata do ser de Deus aqui na terra, quem somos eu e você para não sermos perseguidos pela nossa fé nesse Filho de Deus? Fica tranquilo. Mais uma vez eu vou dizer o que eu sempre digo aqui, no final a gente vence. Já está escrito, a nossa vitória em Cristo Jesus já está escrito, o diabo já perdeu, nós não batalhamos contra o diabo para ver se ele vai perder alguma coisa, ele já perdeu. Lá na cruz do Calvário, Jesus já venceu essa batalha espiritual, a qual nós estamos vivendo hoje, é para viver agradando ao Senhor, dominando a nossa carne, mortificando a nossa carne.
Não andando segundo a velha natureza carnal. Amado, um crente, quando ele começa a ser chamado de carnal, é porque ele está decaindo do crescimento que deveria ter. É muito bom, e a palavra fala de crianças que desejam ardentemente o leite, o verdadeiro alimento espiritual. Mas lembra que a carreira cristã, ou a vida cristã, é algo crescente, é uma evolução na fé, é um crescimento extraordinário da fé, é um crescimento extraordinário no conhecimento e na graça de Deus. Sabe, eu já vi tantos ministros falando e acho essa analogia muito boa. Onde é que já se viu uma pessoa com 47 anos como eu, com fraldão? Está errado. O tempo todo feito criança, choramingando pelos cantos, não conhecendo a bondade e a veracidade das promessas de Deus. Não seja levado à carnalidade. Criança, por si só, ela é carnal, porque ela demonstra nos seus sentidos as suas vontades. Mas o crente maduro, o crente experimentado, que tem experiência de que o Senhor é bom, independente de estar chovendo ou fazendo sol, independente da cisterna cheia ou vazia, sabe que a fidelidade do Senhor o mantém, o provê, o sustenta, o alimenta e o manterá vivo até a volta de Jesus Cristo. Está aqui um bom local para dizer amém. Aleluia. Amém. Eu vou viver todas as promessas de Deus. Eu vou viver todos os dias em Cristo Jesus. Eu vou viver as promessas do Senhor. Você crê nisso? Declare isso todo o tempo para a sua vida. E esse período de estarmos em casa, de estarmos reunidos com a nossa família, é tempo de você pegar sua Bíblia, pegar sua esposa, seus filhos e falar da bondade de Deus. Porque aí fora estão falando muitas coisas contrárias à verdade de Deus. Aleluia. Versículo 7 do capítulo 2 de 1 Pedro diz: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Paulo diz uma certa vez que ele não quer ser desqualificado, achado desqualificado naquilo que ele prega, ensinando a outros. Aí o que ele faz? Ele reduz o corpo dele à servidão, ao espírito, ou seja, ele diz até esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não, aquilo que eu prego não venha a ser desqualificado. Amados, procure ter essa excelência na sua vida. Isso é sacrifício espiritual agradável a Deus. Mortificar a carne. Levantar-se no espírito. Porque o nosso espírito está de fato pronto. Perfeito em Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma vida de dentro para fora. Como? Buscando conhecimento. Se eu ando na verdade, a prática da verdade vai melhorar meus hábitos. A prática da verdade vai me tornar uma pessoa cada dia melhor. Não o contrário. Não desista da sua fé, não desista de andar em crescimento, não desista de crescer no Senhor. Nesse tempo que você está longe, se apegue à palavra de Deus. Tem muitas mídias hoje em dia com boas palavras, ministros poderosos no nosso próprio ministério. Cultos poderosos estão sendo anunciados e acontecendo nesse momento, amado. Mesmo sem as pessoas estarem presenciais, Deus e a sua palavra não estão presos, não estão fechados, os céus estão abertos. E você pode acessar isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 9 diz: vós, porém, eu e você, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, as virtudes morais, as qualidades morais de Deus e as qualidades de produzir algo, de criar algo, estão dentro de você e de mim. Deus nos capacitou, por meio da vida de Cristo em nós, a capacidade de produzirmos frutos, e frutos de justiça, frutos que glorificam o nome dEle. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versículo 10. Aliás, vamos ler
a partir do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sempre a palavra vai nos lembrar que Deus nos amou. Aleluia! Com grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros, em 2021, no século 21, aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É isso que eu e você devemos olhar e desejar ardentemente. Ser como Cristo disse que nós seríamos, feituras dele. Como um poema bem escrito, bem ritmado, bem acertado, com todas as suas rimas, todas perfeitas, uma leitura agradável. É assim que o mundo deve fazer, olhando para mim e para a sua vida, demonstrando as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para o reino da sua luz, o reino do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do amor do seu Filho, o amado. Aleluia! Eu e você em Cristo somos amados de Deus. Não somos largados, desprezados, muito pelo contrário, amados. Se anime com essa palavra. Levante-se por dentro e diga: eu sou o Filho de Deus. Eu não sou escravo do medo, eu vivo debaixo da graça do Senhor. Não estou preso a nenhuma regra do mundo, mas eu vivo no mundo sob a regra dos céus. Eu e você somos embaixadores dos céus aqui na terra. Eu e você somos representantes de Jesus Cristo. E ele disse que fez obras grandes, e a gente lê a Bíblia e vê grandes obras do Senhor. Mas ele disse que quando fosse para o Pai, eu e você, exatamente isso, eu e você faríamos obras maiores. Estamos aqui para viver os melhores dias das nossas vidas, amados. Não para chorar um tempo que vai se encerrar. Nós estamos vivendo o tempo da plenitude do Espírito. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. E onde está o Espírito de Deus? E onde está o Espírito de Deus? Temos liberdade. Aleluia! Nada vai te prender, nada vai te colocar dentro de um quadrado e dizer, você não se move. Ei, você se move pelo Espírito, você se move pela fé. E na oração, através da intercessão, literalmente, você é transportado pelo Espírito para estar em outros locais. Existem tantos testemunhos de pessoas que oraram por missionários em outros lados das nações, do mundo inteiro. Pessoas que estavam na África e o outro lá na América do Norte, orando por ele. E algo sobrenatural acontecia por aquela pessoa que estava sendo alvo da oração. E ele percebia. E às vezes eles contavam entre si, se conversavam e diziam, naquele tempo eu estava orando por você. E é exatamente nos diários dessas pessoas que viveram os milagres, eles confirmam, dizendo que em momento de oração, aquela hora que a pessoa estava orando, Deus agiu favorável a eles. Amados, isso quer dizer que a graça do Senhor, aquilo que Ele nos chamou para ser, aquilo que Ele nos chamou para fazer, transcende esse tempo de fechamento. Eu e você vamos além da marca. Em nome de Jesus. Eu e você vamos ficar sempre fora da curva, porque habita em nós a vida do próprio Deus. Nós não podemos viver abaixo da média, amados. Nós somos sobrenaturais. Nós somos seres espirituais. E no Espírito não há prisão. No Espírito não há algemas, porque Cristo verdadeiramente nos libertou. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão.
Nada, absolutamente nada pode te prender quando você pega a liberdade que Cristo te deu para viver. Agora, a liberdade que Cristo nos deu não é licenciosidade nem libertinagem, é a liberdade no Espírito. A liberdade de decidir por Deus, a liberdade de dizer eu não vou aceitar os sintomas que o mundo está dizendo que todo mundo vai ter. Eu vou viver a saúde divina, eu tenho a liberdade da escolha, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia! A minha casa vai ser um local de bênção e manifestação da glória de Deus, a casa do justo, é assim que a palavra diz, há gritos de louvor, de júbilo e celebração. Na casa do justo, a provisão, seus celeiros são abastecidos, não vai faltar em nome de Jesus. Se você continua vivendo para Cristo e na liberdade que Cristo te deu, vai chegar a provisão em todo o tempo. Porque o Senhor é a porção da nossa herança. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios. Vamos lá, rapidinho. Aleluia! O apóstolo Paulo, falando da igreja de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz, ele dando ações de graças, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, se você puder repetir, diga em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, não tem falta em Cristo Jesus. Nossa provisão nele é plena. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Não vos falte nenhum dom, ou seja, favor de Deus, uma capacidade de Deus de resultados proveitosos, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que palavra maravilhosa no versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo o que importa para mim e para você agora é viver como filhos amados de Deus, tendo comunhão com o Senhor. Amados, aprimore essa comunhão com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor, porque o Senhor tem segredos poderosos para revelar para mim e para você. Todas as vezes que nós vamos buscar ao Senhor, lendo a palavra, buscando, e aqui ele promete revelação de Cristo. Estamos vivendo, como o pastor Humberto costuma dizer, na sala de espera, para que nesse momento venha revelação e conhecimento. Mas isso não quer dizer que na sala de espera você vai ficar sentado simplesmente passando o tempo. Não é isso. Esse é o tempo de você sentar-se com Deus, buscar conhecer a palavra e buscar o entendimento da palavra. E se você busca com todo o entendimento que Deus vai te revelar, Ele vai te revelar. Ele vai abrir diante de você o conhecimento dEle. Esse é um tempo maravilhoso, amados, onde eu e você temos disponível um tempo para estudar a palavra, para buscar a intimidade com o Senhor. Porque nós, muitas vezes, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, e se você crê, amados, receba em nome de Jesus. Não vamos ter uma visitação física de Jesus, mas a palavra que está na nossa mão, ela é a expressão do pensamento de Deus, ela é a expressão de tudo que Jesus fez. E se você for visitado pelo Senhor, glória a Deus, amados, receba a visitação dEle, receba o ensinamento dEle, como o próprio Paulo falou, tudo que eu recebi do próprio Senhor Jesus, é isso que eu vos entreguei. Mas olha, fica tranquilo, talvez isso não vá acontecer, mas aí está, junto de você, a palavra de Deus, e você pode lê-la, e você pode percebê-la, e pode buscar a revelação com o autor. Você, quando for ler, chame o Espírito Santo para te explicar. Aleluia! Ele é o inspirador dos homens que escreveu isso aqui. Foi ele que soprou no coração dos homens a inspiração para escrever esses textos. E você crê que ele é capaz de te ensinar? Ele é capaz. A revelação vem na palavra. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
esteja pronto, esteja apto para receber da parte de Deus o conhecimento que Ele quer dividir com você. Não se deixe enganar com as informações do mundo. Amados, isso acaba. Tudo que está acontecendo aqui fora vai acabar e tem tempo pré-determinado. Nada é eterno além da palavra de Deus. Nada é eterno além de Deus. Mas em Deus as coisas são eternas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só achar o texto aqui. Acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pula para o capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe, nós só vamos andar em triunfo, em vitória, quando estivermos exalando o conhecimento de Deus. E o exalar, ou exatamente expressar o cheiro daquele que você está convivendo. É exatamente esse contexto aqui. É um contexto onde você vai ter que se alinhar com o Senhor, sentar-se e conversar com Ele. E lembra que um momento de diálogo com o Senhor é você falando e Ele também falando. É você fazendo Ele te ouvir, mas você também fazendo-se ouvir a voz dEle. Aprenda a aquietar o seu espírito. Aprenda no momento de oração também buscar a voz do Senhor. E aqui tome todo cuidado. Feche as portas para qualquer espírito de engano. Que o Espírito Santo de Deus seja o único que fala com você. Para que você não ouça vozes estranhas, mas diga: Deus, fala comigo. Através da sua palavra. Revela o teu caráter. Me ensina naquilo que eu preciso fazer. Porque a Bíblia diz que você me leva em triunfos. Mas eu andando em triunfo, eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Então está na hora da gente começar a exalar esse cheiro. Esse é o tempo onde as pessoas vão começar a sentir o cheiro. Como você que está quase preparando agora o seu almoço. Temperando, preparando o alimento. E a pessoa de fora já está sentindo o cheiro do seu alimento. É assim que seus vizinhos vão sentir quando você estiver fazendo seu momento devocional com o Senhor. Seu momento de buscar intimidade com o Senhor. De desejar ardentemente a presença dEle. De desejar ardentemente andar como Ele disse para você andar. As pessoas vão começar a perceber um cheiro diferente no ambiente. Mas não é um cheiro perceptível simplesmente pelo sentido, mas é olhando e vendo: há algo diferente nessa família, há algo diferente nessa casa, todo mundo aperreado e eles em paz, todo mundo desesperado e eles felizes. É essa a fragrância que Deus quer que eu e você demonstremos para esse mundo. E nós temos uma segurança, nós temos um local onde ancorar a nossa alma, o Senhor. A nossa esperança nele não é vã. Aleluia! Glória a Deus! Pula para o capítulo 4. A partir do versículo 15. Vamos ler do 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, ou da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E é isso que nós estamos expressando aqui, a nossa fé. Nós cremos na palavra de Deus. É por isso que estamos falando. Versículo 15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação,
nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Aleluia! Todos os dias eu e você estamos rejuvenescendo. Todos os dias eu e você estamos vivendo a novidade de Deus. Todos os dias, o novo e o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Que você perceba que os textos não estão simplesmente aqui para completar os espaços. Estão aqui para a nossa vida, para a nossa segurança, para a confirmação de que Deus é fiel, para que a gente tenha experiência que Deus é bom. Amém? Aleluia! Eu creio que seja isso que Deus quer te lembrar. Não desista. Não desista da sua fé. Não se abale com as coisas que estão acontecendo no mundo. O mundo, conforme Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Mas eu e você estamos em Cristo. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Aleluia! E dele e nele vem a nossa provisão. Amém? Capítulo 5, versículo 17 diz: e se alguém está em Cristo, você está em Cristo, então você está num bom local, então você está numa boa segurança, num alto refúgio, o maligno não te toca. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 1 João. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só achar o texto aqui. Primeiro João capítulo 5. Versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, você crê que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículos 14, não, a partir do 13, até o 15. E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Essa era a palavra que Deus tinha no meu coração para falar com você. Mantenha-se firme no Senhor. Não se deixe abalar, mas busque ardentemente o conhecimento e a revelação da parte de Deus. Andando com seu coração alinhado ao Senhor. Amados, fica ligado nas informações que Deus está trazendo para esse tempo. Fica ligado com a visão que a igreja está trazendo para você. A palavra de Deus é o que nos estabelece. A palavra de Deus é o que nos mantém vivos. A palavra de Deus é aquilo que nós vivemos. Amém? Porque essa palavra é viva e eficaz. Seja abençoado na prática da palavra. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai vivificar fome e sede em você, para que você tenha um relacionamento aprofundado com o Senhor. Lembra-se que esse tempo é tempo de você buscar revelações do Senhor, para seu chamado, para sua família, para as coisas que Ele quer fazer com você, porque tempos bons estão chegando. Amém? Isso está passando. Essas coisas vão acabar. Vai chegar o tempo que a mentira vai ser demonstrada e vão dizer, por que eu demorei tanto tempo? Mas seja
Seja consciente no Senhor. Saiba que Ele é a sua saúde, a sua proteção, sua provisão. E Ele te sustenta. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Por cada homem e mulher que faz parte dessa visão da igreja local. Nós abençoamos todos aqueles que estão sendo alcançados por esse canal, Pai. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade e está estabelecida para sempre e nela não há nenhuma sombra de variação porque ela traz o Teu caráter e o Senhor é perfeito. Obrigado porque ela nos ensina a viver, nos ensina a andar em fé, nos ensina a praticar tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós fazermos, Pai. E também nos lembra que o Senhor é tão bom, tão fiel, tão justo e verdadeiro, que cumpre cada palavra, aleluia, que o Senhor falou. E nós somos tão gratos a Ti, Pai, pela revelação e explicação da Tua palavra. Aleluia, pela exposição que nós estamos tendo nesse período, em nossos lares, recebendo em nossa casa a Tua boa palavra, Pai. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém e amém.